Olá a todos, estamos começando mais um episódio de Educação Física no Cast. E como no episódio passado, né, a gente abordou a ginástica de Gutsmuts. E agora a gente vai começar a falar de outro alemão que foi muito importante no desenvolvimento da ginástica alemã, que foi Jan. Então, Jan segue uma tradição cultural alemã muito forte, especialmente entre os representantes do movimento nacionalista, marcada por um significativo, impulsivo e seletivo e purificador, e busca manter a cultura e a língua alemães livres de influências estrangeiras. Jan defende a tese que os exercícios físicos devem se restabelecer a simetria perdida da formação humana e também escrever a verdadeira corporalidade na espiritualização unilateral. Entretanto, né, a medicina e a pedagogia, que ocupam o lugar central no manual de Gutsmuth, são substituídas pelo discurso fundamental político no manual de Jan, né? Realmente a gente vê esse viés mais político mesmo na obra de Jan, até mesmo no próprio nome da sua obra, que ao invés de usar o termo gymnastik, que vem do grego, né? Que tanto é que ginástica do próprio português vem do grego também, e o próprio alemão também vem do grego, o termo gymnastik, só que ele não usa esse termo, justamente por ter origens estrangeiras. Ele usa o termo Turnen, que é um termo que já estava na língua alemã há um tempo, só que ele não era mais utilizado. Só que ele fez a questão de procurar em livros termos que remetessem à ginástica em si e meio que ressuscitou, né, essa palavra e a partir dela deu novos termos, a partir do Turner para a ginástica alemã. Como falado antes, né? O Jan ele deixou de defender a medicina e a pedagogia, que eram fatos no livro de Gutsmuth. E essa diferença pode ser vista no início do livro, né? Que enquanto Gutsmuth defendia o sistema educacional alemão, o livro de Jan já inicia com uma exaltação cultural germânica, né? Que foi o que influenciou também, de certa forma, o movimento nacionalista. Pelo motivo do seu livro, o livro de Jan, segue uma tradição cultural alemã. No seu livro, né, Jan relaciona 17 grupos de exercícios, além de descrever 5 jogos que considerava adequados para a ginástica. A sua ênfase ao apresentar os exercícios, todavia, não recaía sobre o esclarecimento dos benefícios, ou seja, não tinha tanta importância assim se os exercícios iam fazer bem para o corpo, não. E é relevante ressaltar, né, que puxando o gancho das práticas de jogos, né, já vindo de Gutsmuth, Jan, ele aponta para a importância dos jogos, né, em movimento ginástico, que estabelece uma série de características para que possam ser considerados um jogo ginástico, né? E uma dessas características era como não depender de instalações complexas, ter regras de fácil compreensão e fazer com que todos estejam sempre em movimento, né? Ele descreve em seu manual apenas 5 jogos, né? E para Jan, os jogos teriam um importante papel socializador, uma vez que os jogos ginásticos constituem a passagem, né, uma passagem para a grande vida em sociedade e guiam as cirandas da juventude, digamos assim. E em relação às práticas, né, como alguns exercícios, como foi falado pelo meu amigo José, temos, né, o exemplo da corrida, que é considerada que deve ser feito de uma forma cautelosa, né, como um exercício especialmente para o peito e pulmões. Durante a corrida, esse exercício deve focar bastante na inspiração e expiração. Deve acontecer mais pelo nariz do que pela boca e ocorre de forma proporcionada, né? Como se fosse um correr sem ofegar, digamos assim, né? E quem era praticante
da corrida devia atender-se a algumas normas para a prática da corrida, né? Que era basicamente executá-las preferencialmente em dias frescos, no início da sessão da ginástica e sempre a favor do vento, né? E o correr, para Jean, é uma atividade que exige paciência e perseverança do ginasta, né? Que se não tiver isso, não consegue uma habilidade e resistência na corrida, realizando apenas uma vez. Então, era bastante importante que o ginasta tivesse paciência de aprender, entendeu? Porque para Jean não era simplesmente correr, tinha que atender todos aqueles critérios estabelecidos pelo manual. E o nadar também naquela época era bastante importante, mas algo que particularmente eu achei bastante interessante, né, na teoria de Jean, é em relação ao nadar, né, que para ele é sim uma atividade de extrema importância, mas que não deve ser praticada juntamente com os outros exercícios do treino, né, como a corrida, os exercícios de levantamento e tudo mais. Porque é necessário, né, que o Estado intervenha em relação ao nadar, né, construindo instalações apropriadas para o nado. E para Jean, o nado não deve ser embelezado como movimentos inúteis, né? Quando alguém, por exemplo, quando alguém está se afogando, não há muito tempo para se agir. Então, o Estado tinha que, sim, realizar práticas de treinamento para que, nesses casos, tivessem uma reação mais rápida. E ele citou, né, que, por exemplo, teve um trecho que eu achei bastante interessante que falava assim, que se no verão houvesse professores de nado distribuídos pelo país, então os mais infelizes não anunciariam afogamentos. E também nem tantos homens na flor da idade morreriam de monstruosas doenças causadas pela falta de banho. Um não nadador tem sempre medo da água e, por medo, segue lastimável para o túmulo com a sujeira da pele que ele juntou a vida inteira. Então, esse trecho eu achei bastante interessante, né, em falar aqui, porque para Jean, ele não considerava o nadar como uma prática de exercício no manual dele, mas que era bastante importante ser visto, né? E uma parte que me chamou bastante atenção é que essa fala dele levou mais para um lado médico higienista, coisa que ele não tinha muito foco. Então, alguns pesquisadores também perceberam que essa teoria dele foi o que ele levou mais para o lado médico higienista, digamos assim. É assim, né? Já que Deilson falou assim um pouco dos jogos, só ressaltando que Jean também tem assim uma atenção especial pelas lutas, né? Porque ele sempre acreditava que do nada podia gerar uma guerra nacional. Foi exatamente por isso que o livro de Jean foi mais aceito na Alemanha do que o livro de Guts, né? Foi exatamente por ser mais nacionalista, por se preocupar mais com a nação, entendeu? Do que com a parte mais medicina e pedagógica. Em 1810, Jean ele começa a levar seus alunos nas tardes de quarta-feira e sábado para caminhadas nos arredores de Berlim. E o número de jovens, né, que naquela época acompanhavam Jean cresceu rapidamente. Ele passa a executar com esses jovens jogos e exercícios simples, então práticas que chamou de Turner, como já foi citado aqui. E em 1811 ele fundou a primeira Turnplatz, né, que seria uma praça de ginástica, né? Em 1813, Jean e alguns de seus ginastas juntam-se, né, aos exércitos voluntários de Lutzow, né, que era um exército que lutava em guerras de libertação contra a França, né, que a guerra também já foi citada aqui, né. Ele permanece em Berlim e depois que ele foi, né, para essa guerra de libertação,
Em Berlim permanecem somente os que não tinham idade suficiente ou aptidão física para lutar na guerra. E em relação às praças que Jean criou, ele falava que essas praças não eram nenhum palco e que nenhum espectador tinha o direito de esperar dela um espetáculo, né? As manobras e acrobacias das ginásticas, por exemplo, chamavam a atenção de quem por ali passava, né? Então, de certa forma, Jean começou a perceber isso e ele começou a transformar essas praças em vitrines, né, como demonstração à expressão de caráter moral e vontade e companheirismo, né, que Jean pregava bastante, né? E nessas praças, para Jean, a ginástica, ele buscava na ginástica, né, nos seus ginásticas, ser hábil em cada exercício, ser um bom exemplo dentro e fora da praça de ginástica, obstendo-se de hábitos não pertinentes à juventude, como fumar e beber. Essa era uma das regras, né, tanto para os ginastas como para os instrutores, né? Que para ele, o instrutor tinha que ser uma pessoa mais próxima da juventude. Esse instrutor seria responsável pela proteção dos futuros pilares do Estado, né, como ele se referia aos seus ginastas, e das luzes da igreja e das honras das pátrias. Bom, como abordado, a gente viu a ginástica de Jean, que foi inspirada por Gutsmuth e ideias nacionalistas. Em resumo, a ginástica alemã tinha como principal objetivo formar uma juventude moral e fisicamente forte, que trouxesse em si um espírito de camaradagem, buscasse sempre o bem da comunidade e trabalhasse em benefício do Estado alemão. Livre do domínio francês, que era vigente naquela época, por parte de Napoleão, e rumo à unificação da Alemanha, que, como já citado anteriormente, era totalmente fragmentada, e Jean queria justamente essa unificação do povo germânico para que pudesse reconstruir essa questão cultural e, portanto, reconstruir a corporeidade alemã, trazendo assim uma população mais ideal, mais saudável e mais preparada às questões relacionadas ao Estado.